Olá pessoal, boa noite. Muito bem-vindo a você que está acompanhando essa live da Durst na Mega Label para a apresentação da TAL 330 RSC. Para começar a nossa live, eu gostaria de convidar o Márcio, proprietário da Mega Label. Márcio, obrigado por essa oportunidade de abrir as portas da sua empresa para mostrar a nossa tecnologia. E obrigado por apostar na nossa tecnologia, que foi a primeira RSC instalada no Brasil. E eu queria que você desse as boas-vindas às pessoas que estão assistindo a gente agora. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a live. Muito importante para a gente que as pessoas conheçam essa nova tecnologia, porque realmente vai fazer a diferença, né? E agora eu gostaria de convidar o Fernando, que é o nosso especialista da área de rótulos e etiquetas. Fernando, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença e muito obrigado pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto com o pessoal de rótulos e etiquetas aqui no Brasil. Eu estou muito feliz de estar falando com os meus clientes. É um mercado que eu estou há mais de 25 anos, eu adoro todos os clientes, eu gosto de apresentar tecnologia, eu gosto de falar sobre máquinas, de equipamentos, de aplicações. E aqui eu tenho uma grande oportunidade. O que vem a ser RSC comparado a outra linha ou a linha anterior a essa dentro do nosso portfólio? O R é de Resolution, essa máquina tem 1200 DPIs nativos. Isso, tá? que com pode dois interpolar. que pode ser interpolado. O S é de Speed, é uma máquina que hoje alcança 80 metros lineares por minuto, e Color, porque ela pode ser configurada com até 7 cores. Seriam 4 cores básicas, o Scenic, o branco, e aí você teria os opcionais do laranja, do verde e do violeta. Com essa configuração, a gente consegue atingir próximo de 97% da tabela Pantone. Fernando, vamos mostrar esse equipamento do começo, todo o trajeto que o material faz até ele estar impresso, tá? Eu queria aproveitar, Marcelo, por favor, um pouquinho. Você poderia, o Marcelo é um dos nossos engenheiros de campo. Obrigado por nos ajudar nessa demonstração, Marcelo. Você poderia, primeiramente, essa parte acrílica, ela é uma proteção, Marcelo? Exatamente, é uma proteção para o operador no momento em que está rodando o equipamento, não ter perigo de tocar no material que está em movimento. Uma vez que ele é aberto, ele ativa um sistema de segurança, onde ele para de rodar a máquina imediatamente e também tira o tensionamento do material. Ótimo. Eu vou te pedir um favor, Marcelo, que você abra então essa tampa secundária para a gente, para que o Fernando possa mostrar as funcionalidades do material durante a impressão. Após a entrada de bobina, que tem uma bobina de 680 de diâmetro, para bobinas com 2.000, 2.500 metros lineares, tem um controle de tensão logo na entrada, no desbobinamento. Logo em seguida, o material passa pelo sistema de limpeza de fita, a limpeza da bobina, para tirar as impurezas do rolo que entrou na máquina, que muitas vezes pode atrapalhar a impressão, e também isso ajuda a manter as cabeças de impressão muito mais conservadas. Em seguida, nós temos o alinhador eletrônico da bobina, que pode ser alinhado tanto por um lado, pelo outro, segundo lado, ou pelo centro, tá? Muitas vezes o material não vem tão bem rebobinado, então ele é o sistema que faz esse alinhamento perfeito. As máquinas da Durst, todas elas nós configuramos no Brasil com o sistema de tratamento Corona, que os filmes Corona são os filmes com custo menor, e a gente consegue fazer a impressão dos filmes Corona usando o tratamento para fazer a correção da carga estática do material. Tá? Logo em seguida, nós já temos a pré-entrada de impressão. Tá? Na pré-entrada de impressão, eu tenho um sistema de controle de tensão antes de imprimir, que é muito ajustado, perfeito, e temos também o sistema de reimpressão.
que esse sistema de reimpressão ele é super preciso, ele pega o registro de um material pré-impresso com code stamp ou pré-cortado para fazer a impressão no perfeito registro. Aqui é o coração da máquina impressora. O material não entra em contato com nenhum rolo, não tem pressão, não tem nada. O sistema inkjet, ele injeta a tinta, os pontos no material. Então, eu tenho uma impressão que consegue ter uma velocidade muito grande e uma impressão perfeita. Primeiro o branco, logo após o branco eu tenho uma secagem LED do branco, depois eu tenho as cores, o cian, o magenta, o amarelo e o preto. Entre cada cor eu tenho uma pré-secagem LED, que a gente chama de pin LED. Outra coisa que é bem interessante nesse equipamento da Durst, essa é uma construção que a gente chama ela de côncavo e convexo. Para quê? Para a gente manter a estabilidade do material. Além de manter a estabilidade do material em altas velocidades, como 80 metros por minuto, o material poderia perder a estabilidade fazendo o efeito de bandeiramento. Então esse formato ele garante essa estabilidade. Quanta tecnologia! Além disso, a máquina tem controle constante em todas as laterais, em toda essa parte dela. Ela trabalha numa temperatura constante, sempre na mesma temperatura. Pessoal, a gente já explicou como o material sai da bobina, todo o processo de inserção, o processo de impressão. E agora, Fernando, o material recebeu a tinta. O que acontece com esse material depois que sai da impressão? Após a impressão, vem a secagem final. Inkjet UV, ele recebe tintas UV, tintas muito semelhantes às tintas Flexo. A secagem final é feita com 2 lâmpadas UV, aqui nessa região. Nessa máquina nós temos um opcional, que é o sistema de chill roll. O chill roll, ele preserva a temperatura do substrato, porque quando a gente seca nessas lâmpadas UV, ele passa um pouco de temperatura para o substrato. Para os autoadesivos, não há necessidade de uso do Shieldran, mas para filmes mais sensíveis, para clear on clear, materiais mais sensíveis, abaixo de 80 micras de espessura, o Shieldran auxilia. Então ele faz com que a máquina habilite a mais aplicações de filmes mais finos. Depois nós vamos mostrar várias aplicações dela. Então esse é o conjunto de secagem. Logo após a secagem, aqui então, nessa área, ele não precisa nem sair muito. O operador tem o computador muito perto dele, com a fila de impressão. E então é uma máquina que tem uma operação muito facilitada pelo operador, porque ele não precisa sair muito daqui dessa região. Márcio, fala um pouquinho dessa aplicação. Isso era uma aplicação que na flexografia para mim me tirava o sono, né? Onde a gente tinha um processo muito demorado, custoso e uma perda de material absurda, né? E então, com a viabilização de fazer uma reinserção, eu acho que foi um dos principais pontos onde eu, como fornecedor de rótulos, vou poder agregar para o meu cliente em custo-benefício. Com relação à qualidade, incomparável. Com relação ao custo, obviamente, quando você tem menos perda, seu processo é mais limpo, mais rápido e com melhor qualidade a gente consegue fazer trabalhos extremamente complicados e levar ao cliente uma facilidade, né? Então, a máquina é um facilitador para produtos especiais. Esse produto numa Flexo, para eu rodar, eu gastaria 300, 400, 500 metros lineares para acerto, sendo que eu ia rodar uma imagem por vez. E aqui vocês vão ver, esse material ele foi impresso code stamp e a gente vai fazer a impressão por cima dele. Não está registrado, aqui nós só passamos o material na máquina, vocês puderam ver até dentro das cabeças de impressão, não tem nada impresso. Mostrar um pouquinho que vocês vão ver também que não tem praticamente zero acerto para fazer esse trabalho que era extremamente complexo na flexografia, fora a qualidade.
esse é um desafio importante, porque é uma aplicação complexa em que a gente vai fazer o ajuste ao vivo. A gente já poderia ter feito o ajuste antes, só que a gente queria mostrar realmente para vocês o processo para fazer esse ajuste ao vivo, para que as pessoas possam acompanhar. O que a gente teve aqui, Marcelo? Explica pra gente o que aconteceu aqui. Essa é a primeira impressão. Certo. Aqui nós temos a base da impressão, que é o Code Foil, e nós imprimimos com a Durst em cima. Nós estamos vendo que não caiu registrado, ela saiu alguns milímetros fora. Nosso próximo passo aqui é verificar quanto isso caiu fora, de onde ele deveria estar impresso, inserimos a informação desse delay na máquina para ela registrar automaticamente a impressão. Vamos lá. Pessoal, o que é uma coisa muito importante para falar é o seguinte: nesse momento você consegue ajustar o ponto exato e você não tem perda de material, tá? E o material é transparente. Não, isso é o que mais agrada, né? Ele vai fazer o ajuste e se tiver ok, ela vai voltar o material pro ponto e vai rodar. Após o ajuste do valor que nós havíamos medido, inserimos o valor na máquina, mandei imprimir novamente. Podemos olhar aqui que o registro está perfeito, tanto no eixo X quanto no eixo Y da impressão. Como a máquina ela determina a velocidade dela, isso nos beneficia, né? Porque a máquina ela já além da velocidade, a garantia de que nós estamos imprimindo o produto sempre perfeito, não tendo que fazer uma revisão para saber se tem algum produto que está desencaixado, se tem algum rótulo que está manchado, enfim. Você está falando de velocidade, produtividade. A tecnologia inkjet sempre teve uma limitação, que era a parte de ter que parar o equipamento, limpar as cabeças de impressão, para você poder continuar a imprimir. A tal RSC, ela tem um sistema de compensação de nozzles. Como que funciona isso? A cabeça de impressão ela tem nozzles paralelos, duas fileiras, onde o nozzle da direita pode compensar o da esquerda e vice-versa, através de um ajuste. Essa máquina ela tem, então, um opcional, que é o detector automático de falhas. É isso, Fernando? Exatamente. Ela detecta automaticamente, porque o nozzle pode ser entupido por uma sujeira do material ou uma sujeira do ambiente. E aí, daria uma falha de impressão. O que acontece? A máquina automaticamente reconhece essa falha e ela pega os nozzles são os orifícios laterais e faz a compensação. Qual é o benefício disso? Não precisa parar a máquina. A máquina tem a limpeza automática. Isso também é muito importante. A máquina ela tem a facilidade de imprimir na maioria dos materiais, na grande maioria dos materiais da área de label. Por exemplo, esse é o material Clear Non Clear, material um BOPP branco, transparente com liner patch, fino. Olha a camada de branco, talvez no vídeo não dê para ver perfeitamente, mas é um branco muito opaco. A gente chega a 80% da opacidade dos brancos. Uma pergunta, a máquina diminui a velocidade quando trabalha com branco? Não, Fernando? a velocidade é a mesma, 52 metros por minuto, imprimindo com branco. Então esse é um trabalho que seria complexo fazer com uma flexografia, e aqui você tem facilidade. Vamos pro próximo? Esse é um outro trabalho também em PP Clear, já com o Glacine, mas olha que perfeição, a camada. O Glacine, Fernando? O Glacine é o liner. Ok. Muito bonito também esse trabalho. Esse aqui é um filme holográfico. Olha que coisa bonita, olha que impressão. A impressão inkjet dá um brilho muito interessante, muito vivo. Depois, na verdade, o Márcio poderia explicar um pouco dessa aplicação, que parece que vai ser uma novidade aí da Mega Label, tá? Depois ele explica um pouco sobre essa aplicação pra gente. Além disso, teve pessoas até que parece que já perguntou tamanho, formato de impressão. Eu posso imprimir qualquer tamanho. O meu limite é o arquivo, qualquer comprimento. Única limitação é o arquivo, que pode ser muito comprido.
A largura mínima de impressão nela é 160, largura máxima 330. Outra aplicação, essa máquina ela pode imprimir 500 micras. 500 micras são cartões, cartolinas. Veja que coisa interessante, o pessoal da área de offset, que imprime bastante em cartucho, pode ser uma boa opção. E ela imprimiu, inclusive, frente e verso, em registro. Aqui é um bilhete de metrô, tá? De Roma, inclusive. Aqui o verso com dados variáveis. No caso de dados variáveis, você gera uma planilha e um arquivo só, e a máquina faz a substituição automática dos dados. É isso, Fernando? É um conjunto de hardware e software. Isso, exatamente. Ok. Por favor. Vou mostrar como era, tá? Ele veio da Flex assim, sem nada, e ele impresso. Você vê que a gente imprimiu a perfeito registro, qualidade. O branco dessa máquina O branco que essa máquina aplica, ele é muito semelhante a um silkscreen. Então você tem uma cobertura com uma micragem muito alta. Interessante também é a facilidade, inclusive o Márcio, como usuário aqui está dizendo isso, a facilidade que você tem para trocar os trabalhos. Você colocou uma bobina, você reúne todos os trabalhos que você tem, por exemplo, num BOPP, tá? Todos os trabalhos que você tem a serem impressos naquele dia, naquele material, você imprime na mesma hora. Então, se você tem um bom PCP, você consegue ter uma economia de tempo ainda melhor. Além sempre disso, jogando todos os trabalhos para o mesmo material, é isso? Aí você tem um setup praticamente zero, você ganha muito no tempo de acerto. Aqui o operador ele está selecionando o arquivo, nós já havíamos impresso outros arquivos, estamos selecionando um novo, ele está enviando para o equipamento, a máquina está recebendo a impressão, o arquivo, neste momento. É o tempo dela fazer o download, processar o arquivo e já começar a imprimir. Perfeito, vamos acompanhar esse processo agora. A impressão dela numa cromia, uma impressão com puta brilho, muito interessante aqui, que rodou em 52 metros por minuto. Observe que a gente rodou vários trabalhos em pouco tempo. Então esse é um grande diferencial. Eu vou falar com o Márcio agora. Se você for comparar o offset digital que você tem hoje, Márcio, e o inkjet, a Dust, traça pra gente as principais diferenças. Bom, a primeira e principal diferença é a velocidade. A segunda diferença, que é uma coisa que para mim e até para o meu cliente é muito bom, é que eu consigo na Durst ter um workflow que eu sei exatamente quanto eu tenho que cobrar no rótulo. Então, não é genérico. O workflow da Durst ele me dá quanto eu estou gastando de tinta para fazer o trabalho do cliente. Então a gente pode dar soluções para baratear, nós podemos dar soluções para uma melhoria. A então, troca já foi com feita. relação ao processo digital que nós temos aqui dentro da empresa, que é o offset, ela, além de ser mais rápida, ela é uma diferença até que razoável para com a outra tecnologia. O principal mesmo, na minha visão, até pelo fator da gente que nós fizemos investimento, é o custo dela. Então ela viabiliza muito mais projetos. A gente tinha uma percepção, passava um custo para a gente, né, a média mundial que tem, e a gente só sente na hora do nosso dia a dia, né? Então conforme a gente trabalha, a gente vai tendo casos a casos, mas foi muito positivo. Nós estamos muito contentes e estou levando já isso para alguns clientes. Obrigado, Márcio. Ficou muito claro. A gente já trocou de material. Enquanto a gente conversava, o material já estava trocado há muito tempo. Estamos com os arquivos prontos ali. A gente vai fazer uma impressão com branco agora. Uma das vantagens da tal é você imprimir branco com cor na mesma velocidade, tá? Os arquivos já estão ripados aí, a máquina já começou a movimentar. Fábio, foco sempre nessa saída aqui.
A hora que você quiser parar, Marcelo, fique à vontade. Ah, só um segundo. Já parou? Ok. Depois eu vou pedir para mostrar a velocidade dela imprimindo. Aqui a gente tem a aplicação do branco e cor. Pode mostrar para a gente todos os arquivos, correr? Uma informação importante da percepção do cliente é que o branco ele é realmente um branco puro. Ele não fica acinzentado nem amarelado, tá? Parece realmente um filme branco. Muitas vezes você imprime no material metalizado, você tem dificuldade de saber se é foil ou se é uma impressão com branco, tá? Essa impressão também, essa aplicação é sensacional. Nós temos 8 cabeças de impressão em cada cor, em linha numa barra. Então são 8 para cada cor. Então nós temos as 5 cores nessa máquina. Aí está a fila de impressão. Nós podemos colocar a quantidade de rótulos por cada trabalho e ela vai imprimir na sequência que o operador colocar na fila de impressão. Estamos imprimindo em 52 metros por minuto. Então a máquina imprime na maioria dos trabalhos na velocidade máxima. Olha a impressão, o vermelho dela é um vermelho que foi lançamento mundial esse ano. Uma nova formulação que deu ainda mais vivacidade para o vermelho. Então a Jersey está sempre desenvolvendo as aplicações no mercado pro mercado de label. A gente queria também mostrar mais algumas aplicações, inclusive a aplicação de dados variáveis. A gente pode fazer dados variáveis de QR Code com várias cores, com cores diferentes. Eu consigo colocar nomes variados em cada rótulo. Um nome, um código de barra diferente, uma numeração em cada arquivo com cores. Ou seja, a gente pode trabalhar informação variável de várias maneiras. Esse é um grande diferencial também da impressão digital. Outra aplicação diferente são os alumínios. Então esse é um blister para a área farmacêutica. Aplicações, por exemplo, você pode colocar vários trabalhos diferentes no rótulo. Então você pode fazer um mix. Então economizando material, economizando o tempo de máquina, fazendo vários rótulos ao mesmo tempo. Não tenho palavras para descrever o que essa máquina vai trazer de benefício para a Mega Label e para o meu cliente.